Hoje é a nossa sexta aula, sexto princípio. Para quem está chegando aqui nessa nossa Casa Olos, para quem está chegando aqui para a nossa casa virtual, a nossa Casa Olos, né? Casa Olos é um escritório de arquitetura que analisa a casa como um todo, não separadamente. Eu analiso a casa, o espaço físico, juntamente com toda a epigenética do local, juntamente com toda a memória do terreno, com toda a informação do Feng Shui, com toda a informação da geobiologia e com toda a informação da cabala da casa. Então isso é Casa Olos. Olos é o todo, né? Enxergar o ambiente como um todo. Quando a gente projeta o ambiente, quando nós estamos criando um espaço, quando nós estamos intervindo num espaço através de uma reforma, se analisa o espaço como um todo, tá? Então sejam todas muito bem-vindas. Eu convido a todas a trazer amigas, né? Eu peço para que vocês enviem esta live para 3, 5, 6, 7 amigas e vamos trazer todas essas mulheres aqui para aprender, para estudar junto comigo, né? Então vamos lá, é uma honra em primeiro lugar estar aqui em duas casas, é a casa do Instagram e a casa do Facebook, né? Hoje estamos divulgando para duas casas diferentes, vamos unir essas duas casas para expandir muito mais o meu conhecimento, tá? Então é uma honra muito grande poder compartilhar isso tudo com vocês e cada vez mais casas chegam até aqui, cada vez mais gestoras chegam até aqui. E para entrar ainda mais nas casas, né, para entrar ainda mais, para difundir ainda mais esse conhecimento, esses princípios, eu peço para que vocês convidem as mulheres das famílias de vocês, pode ser a mãe, a tia, a avó, a prima, enfim, porque isso os princípios são princípios dedicados às gestoras do lar, às mulheres, quem comanda as casas, né? Lá também, eu quero pedir também para vocês compartilharem, para vocês darem um joinha lá no YouTube, para vocês darem um coraçãozinho aqui no Instagram e também aqui no Facebook. Eu quero que vocês curtem esta live e esse vídeo, tá? Vai ficar gravado, como vocês já sabem, tudo certo, tudo tranquilo, então vamos lá. Revitalizar um lar sem realizar reformas físicas é uma tarefa que envolve nutrir os aspectos emocionais, espirituais e sociais do ambiente familiar. Então, para que servem esses 9 princípios? Porque nós não estamos construindo paredes, nós não estamos reformando paredes, nós não estamos reformando a parte da decoração, a gente não está fazendo poeira nenhuma, nós estamos revitalizando o ambiente na parte emocional, na parte espiritual, na parte social. Nós estamos utilizando muito mais o mundo intangível, que é aquele mundo que vocês não pegam com as mãos, que são os pensamentos, sentimentos, emoções e palavras, e um pouco do mundo tangível, que é através das ações, né? Das ações de fazer diferente, porque você tem que fazer a ação para as coisas acontecerem, né? Então, olha só, para a gente relembrar um pouco para quem está chegando aqui, para quem está conhecendo esses 9 princípios agora, por que nós vamos trabalhar com esses 9 princípios? Por que eu estou criando esses 9 princípios? Por que divulgar esses 9 princípios? Hoje, as pessoas, elas estão muito no mundo virtual. Nós estamos dedicando muito tempo à internet, muito tempo à televisão, muito tempo no mundo virtual. E esses princípios nos trazem para a vida real, nos trazem para o mundo do aqui e no agora. Então, assim, para quem está chegando aqui e não me conhece, eu já vou voltar no assunto, né, da nossa aula. Eu sou a Lise, eu sou arquiteta e urbanista há mais de 20 anos, eu faço casas felizes
através da reprogramação, através da revitalização e harmonização de ambientes, com reprogramação energética, geobiologia, projetos arquitetônicos e de interiores com o Feng Shui, cabala da casa e numerologia do imóvel, né? Então, por que trabalhar com os 9 princípios? O que tudo isso tem a ver com arquitetura? Por que inovar dessa forma? Por que entrar numa casa diferente, né? Num ambiente diferente, que é nesse mundo intangível que todas as pessoas colocam certos receios, certos medos. Tem muitas pessoas que têm as suas crenças limitantes quando se fala num campo energético, como quando se fala em energia das casas, em energia das pessoas. Então vamos trabalhar da seguinte forma: energia igual informação. Quando você vai para a escola, quando foi para a escola, quando você está ouvindo uma palestra, quando você está ouvindo um curso, você não pega as palavras com a mão, você pega a informação através de uma onda. Isso é o que? É energia. Você escuta o rádio, você escuta a música, você não pega essa informação com a mão, você escuta através do que? De ondas eletromagnéticas, de ondas, de frequências eletromagnéticas, certo? Então, olha só, a nossa sexta aula, a nossa sexta Masterclass, nós vamos falar do 6º princípio. Calma que eu já vou contar para vocês o que é o 6º princípio, né? O 6º princípio todo mundo conhece, todo mundo sabe que existe, mas todo mundo está deixando a desejar, está colocando de lado. Já era pouco antes feito, agora com o mundo virtual ficou menos ainda, as pessoas estão praticando menos esse princípio. E sabem qual é este princípio? O 6º princípio: estudos e leitura. Só que a leitura que eu estou me referindo, para vocês é esta aqui, ó. Livros de verdade, livros com as mãos, livros cheiro de livro, livros. Isso aqui é uma bíblia das casas. Livros. Nós temos que voltar a ler. Mas, Lise, como? Como isso? Você não está entendendo o que isso tem a ver com arquitetura? Vamos lá. Vamos retomar as aulas anteriores para que vocês consigam se adentrar no nosso assunto, tá? Na primeira aula, eu pedi para vocês trazerem um caderno, fazendo casas felizes, né? Vamos retomar aqui a questão do primeiro princípio. O primeiro princípio é agradecer. O segundo princípio, oração. O terceiro princípio, conectar com os olhos. O quarto, rituais familiares. O quinto, gentileza e nobreza. E o nosso 6º princípio de hoje, estudos e leitura. Então, vamos lá. Quando vocês casam, vocês querem uma casa? Quando vocês casam, vocês querem um apartamento, vocês querem uma moradia, nós precisamos ter um teto, nós precisamos morar em algum lugar. Como que vocês descobrem como que vocês querem esta casa? Quando vocês querem construir, da onde que surge a ideia, da onde que surge a concepção do ambiente de vocês? Como que vocês estão pensando em criar o ambiente de vocês? Então vamos lá. Antigamente, onde vocês pesquisavam, eu quero uma casa desta forma, eu quero uma sala desta forma, eu quero o meu quarto dessa forma, a gente procurava onde? Nas revistas, né? Nas revistas de decoração, nas revistas de arquitetura, de construção. Hoje, onde que se pesquisa isso? Na internet, nesse mundo virtual que é sensacional, eu adoro. Precisamos disso para a nossa conexão, porque isso estreita laços, estreita distâncias. Então, como que nós projetamos? Como é que nasce uma casa? Ela não nasce diretamente parede. Aonde que ela nasce primeiro? No mundo intangível.
Porque a partir do momento que você quer construir uma casa, você busca ideias e você imagina a tua casa sendo projetada daquela forma, você imagina, você visualiza, você pensa, você se sente morando dentro daquela casa. Você passa a olhar as vitrines de decoração, das lojas de decoração diferente, porque os teus olhos começam a procurar objetos que se identifiquem com você. É a mesma coisa que revitalizar o ambiente através dos 9 princípios. Só que aqui nós estamos fazendo a parte inversa, nós estamos fazendo uma desconstrução. Como que é essa questão de desconstrução? Nós estamos pegando o que é do mundo tangível, da terceira dimensão, do aqui e do agora, do mundo presente, que é colocar em prática, sem pensar. Nós estamos colocando em prática, porque para você colocar o primeiro princípio em prática, você vai fazer o quê? Oração, né? O primeiro princípio é agradecer. Você tem que agradecer, você vai pensar, você vai meditar. Agradeço pela minha casa, com fé, como a gente já falou lá na primeira live, você vai agradecer. Só que você vai ensinar os moradores da tua casa a fazer a mesma coisa, agradecer. Como que você vai fazer a oração? Você vai ter que fazer a oração, você vai ter que orar, você vai ter que fazer a ação de fazer a oração. E como que tu vai juntar a galera toda para fazer a oração? Porque isso não começou desde o início. Você já tem tua casa construída há 10, 15, 20, 30 anos. Os teus filhos já estão adolescentes ou poucas aqui já devem ter seus bebês, enfim. Então, olha só, nós estamos começando desconstruindo, porque nós vemos como está funcionando na prática e a gente vai tentar arrumar na prática, tá? Então, conexão, nós estamos fazendo a ação de se conectar com as pessoas, de ouvir, sentar, escutar com os olhos, opinar ou não opinar, refletir ou não, tudo isso envolve uma ação, né? Rituais familiares, a questão do aniversário, para mim é mais importante, gente, é sério, eu acho que é mais importante você festejar o aniversário do que, por exemplo, outras datas comemorativas, porque, poxa, é o aniversário, né? O aniversário dos teus filhos, o aniversário do teu marido, o teu aniversário, eu acho que é uma data muito mais importante, é a data que as pessoas deveriam estar juntas, né? Lembrando que existem duas famílias, as famílias de origem, que é quando você tem ela antes de casar, e as famílias atual, né, que é depois que você casa. Saiba que a tua família, quando você casa, é a tua família que você casou. Porque a tua família de origem, você passou por ela, ela te deu suprimentos para você seguir adiante. Então, olha só, quando você coloca esses princípios em prática, você está colocando eles de uma forma que você tem que fazer eles darem certo. Você vai iniciar, talvez, de uma forma ou de outra, até tentar fazer dar certo. Hoje funciona, amanhã não. Nessa semana deu super certinho, porque foi a primeira semana dos princípios, então tá tudo correndo muito bem. Na segunda semana já deu uma diferença de horário, diferença enfim. Então vocês vão percebendo que quando você está colocando uma ideia nova em prática, você precisa fazer a ação. Você precisa fazer o movimento para que ela aconteça, tá? Então, quando você está fazendo o teu projeto, quando você busca um profissional para fazer o teu projeto, você está fazendo da forma correta. Porque você cria o projeto, você idealiza o teu projeto, e aí depois você tem que passar o teu sonho, passar o que tu almejas, passar a tua ideia, o teu mapa mental do teu projeto para o profissional que vai executar, certo? A partir daí, o profissional vai desenhar a sua casa. Aí ele vai começar a vir para o mundo tangível, né? Então ele vai para o papel. É como se a gente colocasse isso numa tela mental, o papel, né? Então, ou na tela do computador, né? Enfim. Então, olha só,
Quando você tem a ideia do projeto da sua casa, você passa a ideia para o profissional, ele passa a ideia para o papel, do papel vai para a obra, aí vai para o mundo tangível. Por que eu estou explicando isso tudo para vocês? Porque aqui nós estamos fazendo o inverso, nós estamos desconstruindo, aqui nós não estamos pensando em como fazer, nós estamos criando como fazer, nós estamos fazendo no mundo real, agora. Então, o sexto princípio, ele é muito importante. Por que ele é importante? Porque os estudos, aqui nós temos pessoas de várias idades, pessoas de várias cidades, com várias posições financeiras, situações financeiras, com várias crenças, enfim, com vários modos de vida diferentes, né? Então, muitas de vocês terminaram de estudar, outras não conseguiram terminar a escola, outras fizeram faculdade, outras não terminaram ainda o ensino em segundo grau, que era. Mas, enfim, por que eu tô batendo na tecla de estudar? Porque hoje tá mais fácil de você colocar isso em prática. Hoje, o mundo EAD, que são os estudos à distância, ele está à tua disposição, qualquer curso. E você pode estudar a qualquer hora do dia. Teve uma pesquisa que disse o seguinte: as pessoas, as mulheres que estudam à distância, né, que elas estudam no EAD, que estudam à distância, elas são ótimas gestoras, inclusive gestoras empresariais. Por quê? Porque elas conseguem gerir o seu tempo, mesmo estando em casa, que é um lugar de descanso, que é um lugar de família, que é um lugar de você tem N tarefas residenciais, N tarefas da sua casa, e ainda você dedica um tempo para quê? Para você se instruir, para você estudar. Isso exige gerenciamento do tempo, gerenciamento de tarefas, gerenciamento das pessoas que estão dentro da casa para que isso seja possível você fazer. Por que o sexto princípio dos estudos é tão importante? Porque nós temos que evoluir. Só que essa questão de evoluir somente as pessoas, nós seres humanos, nós temos que evoluir os nossos ambientes e para isso precisamos de conhecimento. Até agora, como vocês viram, todos os princípios precisam de conhecimento. Tem um conhecimento que nós aprendemos lá atrás, tem o conhecimento, por exemplo, de agradecer com fé, de agradecer acreditando, de oração. Isso vem se perdendo, assim como a arquitetura moderna, ela está numa fase um tanto estranha, vamos dizer assim. Não tenho nada contra, mas essas casas que estão construindo de uma caixa em cima da outra, é meio estranho. Essa decoração que não tem alma, que ela é tudo clean, é tudo, não pode ter nada diferente, não pode ter, por exemplo, nada de crochê, nada de tricô, nada de bordado, nada de móvel que era da bisavó, da tataravó, não pode ter nenhum risco na parede das crianças. É estranho. Então, por que é importante você estudar? Para a gente evoluir. Só que educação, ética e respeito não muda. Ou você tem ou você não tem. Ou a sua casa tem ou a sua casa não tem. Entenderam? Então é o seguinte, você que parou os seus estudos, volte a estudar, é muito importante. É muito importante você estudar. E por que a leitura? Por que a leitura? Por que ler? Se você pegar um dia e somar as horas que você ficou com o teu celular, viajando na maionese, vendo vídeos, vendo coisas de política, vendo coisas sem noção, que você não vai mudar lá fora. O que você pode mudar é aqui dentro é que você muda. Dentro da sua casa que você muda, é dentro da sua casa que você coloca os princípios em prática. Quando você passa a ter horário de leitura, horário de estudos dentro da sua casa, isso se torna diferente, porque a partir do momento que você começa a colocar
um horário de estudos, que a partir do momento que você ler junto com os teus filhos, com teu marido, enfim, que você possa ler sozinha, que você tem o hábito de você ter livros, você vai ver que 20 minutos por dia você consegue ler vários livros durante o ano. E só que nós não percebemos isso porque nós estamos tão apegados às coisas da internet, às coisas de viajar na maionese durante o dia, enfim, que hoje a pessoa chega em casa, ela vai tomar um banho, ela vai jantar e ela vai querer descansar. Por que não pegar um livro para você descansar? Não precisa ler um livro do teu trabalho, enfim, um livro técnico. Você pode ler um livro do seu agrado. Existem N opções, N opções. Como eu faço todas as aulas, eu vou dar o meu exemplo. Como vocês podem ver, tem vários livros. Esses todos aqui eu já li e esses aqui estão na minha fila de leitura, tá? Aqui tem de tudo, tem técnico, tem de arquitetura, de decoração, de construção, urbanismo, de histórias, tem de tudo. Se você hoje pegar um livro e você se dedicar a ler 10 páginas por dia, 20 páginas, 15 páginas por dia, você vai ver que você vai conseguir ler um livro durante um mês. Isso é muita coisa. É muita coisa. O meu exemplo que eu vou dar para vocês hoje, eu estou tentando criar o hábito de ler no Kindle. Não é fácil. Eu consegui agora me adaptar, porque ele tem a facilidade do manejo, né? A facilidade de você ter vários livros num só lugar. Isso é ótimo, é maravilhoso. Mas ainda a adaptação de você grifar, de você fazer anotações, de você rabiscar, parece que não memoriza muito. E esses dias eu estava estudando e teve uma pessoa que falou o seguinte, que as pessoas que estudam, inclusive até eu passei isso para minha filha, as pessoas que estudam, você estuda lendo o conteúdo, você estuda escrevendo o conteúdo. A pessoa que lê, que estuda lendo e escrevendo, ela memoriza. A pessoa que estuda lendo e digitando, ela não memoriza. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu tô lendo no Kindle, são livros, né, de trabalho, técnicos, enfim, e eu vou grifando no Kindle, sabe? Eu vou grifando. E aí é diferente. Então, assim, dica da arquiteta. Todas as cidades, a minha cidade natal tem uma biblioteca sensacional. Para quem não sabe, eu sou de Aratiba, Rio Grande do Sul, norte do estado, e eu era uma das maiores frequentadoras da biblioteca quando eu morava lá. Adorava, incrível. Eu li muitos livros bons. E hoje eu tenho certeza que aquela biblioteca está melhor. Aqui em Balneário, a biblioteca municipal tem muita coisa boa. Eu já entrei lá várias vezes. As cidades de vocês têm muita biblioteca boa, tem muitos livros bons. Porque aí vocês vão assim me dizer o seguinte, mas Lise, comprar livros, os livros são caros. Sim, tem livros muito caros. Tem sebos. O estante virtual é um sebo que não tem um custo elevado. Você recebe o livro na sua casa. E se você não tem condições de comprar um livro, use a biblioteca pública. É de graça. Só que aí você tem que fazer o quê? A ação de levantar da sua casa, da sua cadeira, da sua poltrona, ir até a biblioteca e executar essa tarefa. Isso é sair da zona de conforto. Quando você coloca um propósito na sua vida de que você vai estudar, de que você vai ler, de que você vai se instruir, você começa a perceber que as tuas crenças elas vão se modificando.
Você vai tirando cascas. Lembra que eu falei já numas aulas que a gente vai tirando cascas dos olhos para conseguir enxergar diferente, para conseguir ver o que nós não vimos? Porque hoje ainda muita gente olha a palavra magia com olhos com certos olhos que você é uma pessoa perigosa. A pessoa olha a palavra energia com olhos de que você está fazendo coisa que não deve. Você sabe realmente o significado de magia? Você sabia que todo mundo faz magia? Sabe como? Pensando. A partir do momento que você pensa algo para alguém, quando você pensa algo para um determinado objetivo, você está fazendo magia. Você sabia disso? Você já procurou o conceito de magia? Para quem não sabe, eu estudo Hélio Couto, mecânica quântica, desde muito tempo. Muito tempo. Só que a ficha, ela não cai rápido quando você começa a estudar Hélio Couto, porque você está ouvindo palavras diferentes, você está ouvindo conceitos, você tem que aprender a entender as entrelinhas, você tem que aprender a compreender o que ele está falando, porque ele não fala um beabá, 1 mais 1 é 2. Ele faz você pensar, e aí você começa a tirar as cascas. O que é isso que nós estamos desenvolvendo, que eu estou desenvolvendo junto com vocês, através desses 9 princípios? Estou desenvolvendo com vocês para nós colocarmos princípios. Olha a palavra, princípios, que nunca se perdem. Nunca se perdem. Estudo não sai da moda, leitura não sai da moda, oração, agradecer, conectar, gentileza, nobreza, rituais familiares, estudos e leituras não saem da moda. São princípios e não adianta você fazer um projeto maravilhoso, um projeto de arquitetura maravilhoso, uma reforma na sua casa maravilhosa, se você não tiver princípios. E assim, são 9 princípios que eu escolhi, que muitos deles eu pesquisei a fundo, eu fui atrás para ver o que isso ia impactar na vida das pessoas. Eu já contei histórias para vocês que eu atendi 1 ano e meio em consultório, sendo terapeuta de pessoas, para ouvir as histórias das pessoas dentro de suas casas. Então, vocês têm que entender que, a partir do momento que você chega até mim para fazer um projeto arquitetônico, para fazer uma reforma, eu vou usar conhecimentos que talvez vocês não saibam. Por exemplo, Feng Shui. Feng Shui, quando eu faço um projeto de Feng Shui, eu não preciso ficar fazendo pesquisa de qual cor é melhor, de qual forma é melhor, porque automaticamente o cálculo do Feng Shui, ele já dá um projeto assertivo para você e tua família. Isso só é possível com conhecimento, com estudos, com leituras e muitos estudos. Então, a partir do momento que você entra num campo diferente, que nós estamos desenvolvendo casas com princípios, lá na década de 50, na década de 40 e na década de 20, era na 1900, se vocês pegarem em 1920, se vocês pegarem a arquitetura do século XVIII, dos séculos XVI, XVII, vocês vão ver que era diferente. E hoje, as casas, as construções de hoje, parece que se você assopra, elas caem, porque parece que elas estão vazias. Isso é a minha percepção construtiva. A sua pode ser diferente, ok, tudo certo. Mas quando você começa a estudar, quando você começa a ler, quando você começa a buscar conhecimento, e falta isso dentro das casas de vocês, vocês vão ver que vocês vão
olhar o mundo com olhos diferentes. Por que estou falando tudo isso? Porque lá no final da nossa live eu vou ensinar vocês, eu vou divulgar para vocês uma maneira diferente de vocês reprogramarem as casas de vocês. Vocês são responsáveis pelas casas de vocês. Eu sou uma ponte. Quando eu reprogramo, vocês vêm com uma lista de reprogramação para mim. Aí na lista diz assim: eu quero mais amor, eu quero mais respeito, eu quero mais harmonia, eu quero poder reformar minha casa, eu quero poder trocar de sofá, eu quero poder resolver problemas de documentação, porque eu quero vender esse terreno, e aí esse terreno está atrelado a problemas com o vô, a problemas de, como é que é aquele negócio, inventário, o que tem de gente com problema de inventário, com terrenos, problemas de inventários. E aí vocês chegam para mim e eu vou fazer o quê? Eu vou reprogramar isso para vocês, mas eu vou usar artefatos, a mesa de reprogramação, o portal de reprogramação, a mesa psiônica, portal, enfim. Por quê? Por que eu uso isso? Porque é muito mais fácil eu ter as ferramentas, as 24 ferramentas, para eu não ficar divagando, porque quando você trabalha com radiestesia, com geobiologia, é muito amplo. Qual pergunta eu vou fazer? Qual resposta eu vou optar? Quando você trabalha num terreno com geobiologia, eu percorro todo o terreno. Se eu fosse fazer uma geobiologia numa casa, eu teria que andar na casa inteira e cada metro quadrado perguntando para o pêndulo. Assim, desta forma, é diferente. Então, eu tenho a planta baixa e trabalho em cima da planta baixa. A partir do momento que vocês vão aprender a reprogramar psiquicamente as casas de vocês, com técnica, com conhecimento, escutem o que eu estou falando, com técnica, com responsabilidade, porque vocês vão ser responsáveis pelo que vocês vão fazer. São 2 anos de estudos de caso, são 2 anos colocando isso em prática para que vocês façam isso nas casas de vocês. Então, por que os princípios primeiro? Para vocês colocarem todo esse conteúdo, toda esta sabedoria, toda essa metodologia na prática. Porque a partir do momento que você reprograma 1 hora de estudo, olha só, a partir do momento que você coloca isso na prática, 1 hora de estudo, 20 minutos de leitura, não é fácil, não é tão simples, porque você vai ter que colocar isso diante de um adolescente, de um pré-adolescente, de um adulto de 40, 50, 60 anos, cheio de mania, cheio de crença, cheio de horários, e é outra, a internet. A divagação nos vídeos, enfim, na política, no que acontece, no que não acontece, você vai discutir com tudo isso, você vai disputar espaço de tempo. E aí você vai bater de frente com as pessoas que moram na sua casa. Vocês acham que é fácil colocar esses 9 princípios em prática? Sem dúvida que não é. Porque a partir de agora os princípios vão ficar mais incisivos, você vai ter que fazer mais esforço para ele se fazer valer. Então, é o seguinte, nesta semana, o que vocês vão fazer? Eu gosto de ler antes de dormir. Eu gosto de levantar cedo. Melhor horário, eu vou dizer para vocês assim, ó, dica da arquiteta. Dica da arquiteta mãe, mulher, esposa, enfim, né? Dica, melhor horário que tem para ler é de manhã cedo, 6 horas da manhã. É o melhor horário que tem para ler. Você jamais será interrompida por ninguém. A tua concentração é enorme. Por quê? Porque a partir do momento que você levanta, você está com uma conexão com, vamos dizer assim,
o mundo superior muito maior, porque você não discutiu com ninguém, não brigou no trânsito, não atendeu o telefone, não resolveu problemas e mais problemas, você não se conectou com outras pessoas, então a tua cabeça está, digamos, um pouco mais limpa. Então você vai absorver o conteúdo de uma forma muito melhor. Por que se medita de manhã cedo? Por causa disso, tá? Então, dica, escolha um horário. Lise, não dá, minha casa é uma bagunça, uma gritaria, ninguém sabe nada, ninguém não tem horário para nada. Bom, o presente todo esse, quem criou foi quem? Os ocupantes do imóvel. E agora quem vai ter que botar ordem? Vocês. De que forma? Um dia de cada vez, um pouquinho de cada vez, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Imagine a sua casa um prato fundo e você vai indo lá pelas beiradinhas, tá? Outra coisa importantíssima, dica de arquiteta. Anotem, né? Anotem, lembra o caderno Fazendo Casas Felizes? É para isso, tá? Dica de arquiteta para estudar. Manter sempre o mesmo lugar para os adolescentes, para as crianças estudarem sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque isso evita dispersão, não sai do foco. Manter no mesmo horário, manter sempre no mesmo lugar. De preferência, não estudar dentro do quarto. Tenha uma mesa de jantar, na mesa da cozinha, se tiver um home office em casa, melhor. Por quê? Porque quarto é para dormir. Quarto não é para assistir televisão, não é para jogar videogame, quarto é para dormir, tá? Então, para as crianças hoje que elas estão com um nível altíssimo de déficit de atenção, de TDAH e companhia limitada, sempre tem o mesmo horário, sempre tem o mesmo lugar. Quando tem-se o conhecimento de projeto de Feng Shui, né, de decoração de Feng Shui, projeto de interiores com Feng Shui, o que acontece? Através da data de nascimento das pessoas, eu consigo dizer para vocês aonde é o melhor lugar para fulano estudar. Por quê? Porque eu vou conectar a sabedoria dele, a cabeça, o chakra, né? O chakra coronário, com um espaço adequado para estudo dele, onde ele recebe melhor a informação, tá? Isso é possível? Sim, é possível, tá? Mas como nós estamos aqui de uma forma empírica, muitas vezes as crianças escolhem lugar que elas se sentem bem. Então, antes de você impor, presta atenção se lá ela estuda, se lá ela tem concentração. Ah, é na mesa da cozinha. Deixa estudar na mesa da cozinha. Não crie confusão, não crie tempestade no copo da água, tá? Deixa. Mas o importante é sempre mesmo lugar, mesmo horário, tá? Então vamos realinhar tudo isso, né? Vamos juntar alinhavar aqui os pontos todos. Importante, quando você pede para fazer um projeto arquitetônico, uma reforma, esse projeto está onde? No nível mental, nível intangível. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, vocês não pegam com as mãos, isso é uma onda, isso é uma frequência eletromagnética, mesma coisa que rádio, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque vocês vão ter que aprender isso para reprogramar psiquicamente as casas de vocês. E assim, quando vocês estão nessa fase de pedir o projeto, então vocês estão tirando a ideia do campo mental, do mundo intangível, vocês estão falando isso para o profissional, e o profissional vai juntar tudo, unir tudo isso que vocês querem, e colocar no papel. Quando ele sai do papel, ele vai para o mundo tangível, que é o 3D, que é a matéria, que é a parede, que é o tijolo, é o cimento. E aí se começa a construção propriamente dita. E aqui nós estamos fazendo como? Desconstruindo, porque os 9 princípios nós estamos começando da forma inversa. Entenderam isso? Se vocês não entenderam, mande para mim um direct, escreva nos comentários, mande um aviãozinho, porque aqui nós estamos colocando aqui nós estamos colocando em prática. E aí depois vocês vão aprender lá psiquicamente como fazer isso chegar até aqui de uma forma leve, de uma forma sutil
e de uma forma, como se eu posso dizer assim, vai sozinho, sabe? Vocês vão reprogramar a casa de vocês que aquilo lá vai acontecendo sozinho, tá? Então é isso. Então o nosso sexto princípio é estudos e leitura. Uma curiosidade. Eu conheço pessoas, mulheres inteligentíssimas, tá? Elas têm mais de 80 anos. Elas leem mais livro do que eu. Eu adoro conversar com elas. Adoro. Vocês não têm noção que é conversar com uma pessoa assim. Eu não conheço homens, eu não tenho contato, mas mulheres sim. E é tão legal você conversar com alguém que tenha conteúdo, não importa a crença dela, o que ela acredita, a religião, o que ela não acredita, não importa. Mas é diferente você conversar com alguém que tenha conteúdo, porque tu vai conversar com essa pessoa sobre tudo. Então imagina só, você com esse princípio de leitura e estudos, como que você vai estar lá nos teus 80 anos, nos teus 90 anos? Como que isso vai ser diferente? Como que isso vai ser diferente dentro das tuas casas? Como que você vai criar? Porque nós somos, nós somos epigenética. Agora vou falar um pouquinho só, 5 minutinhos. Nós somos influenciados pelos ambientes, quer você queira ou não, acredite ou não, não importa. Quem é maior? Você ou tua casa? Quem é maior? A sua casa ou a cidade? Quem é maior, a cidade ou o planeta? Perceberam? Nós somos influenciados, isso se chama epigenética, epi externo, genética, a genética do lugar, a genética do calor, do frio, da luz, da escuridão, do conforto, não conforto, enfim, epigenética. Tem uma aula minha no YouTube só sobre epigenética, vai lá e assista, tá? Então, olha só, nós estamos criando uma epigenética diferente. Nós estamos modulando o ambiente residencial diferente, na prática. Certo? Tudo bem? Falei para vocês hoje que não ia ser difícil. Falei para vocês hoje que o sexto princípio, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Mais de 5, uma coloca em prática. Tudo bem? Então vamos encerrando por aqui. Hoje uma casa nova, que é o Facebook e o Instagram, os dois juntos, né? Então, para mim é uma honra entrar nessas duas casas e uma honra muito maior ainda entrar na sua casa, certo? Então, indique esse vídeo para sua amiga, mande para sua mãe, mande para sua avó. A sua avó também gosta de conteúdo diferente, sua avó também gosta de aprender, mas ela precisa saber que isso existe. E ela só vai saber que isso existe se você encaminhar para ela. As tuas amigas só vão saber que existe se vocês encaminharem para ela. Então, dê um coraçãozinho para mim aqui no Instagram, curte lá na página do YouTube, porque quanto mais vocês me seguirem lá no YouTube, quanto mais vocês ativarem o sininho aqui no Instagram, vocês vão ser sempre avisadas toda vez que eu estiver online. Certo, meninas? Obrigada para quem estava aqui hoje. Obrigada a todas vocês. Que vocês tenham uma maravilhosa noite de descanso. E era isso. Qualquer dúvida vocês já sabem, só mandar um direct, né? E eu vou respondendo sempre na medida do possível, tá bom? Eu vou até deixar uma caixinha de perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta, é só perguntar para mim. Certo? Muito obrigada. Tenham todos um bom descanso e até quinta-feira que vem, às 20 horas, aqui no Instagram e aqui no Facebook. Até mais!